sou a professora Alessandra, mestre especialista em odontopediatria, doutoranda em odontopediatria. Vou deixar o meu currículo Lattes aqui na descrição do vídeo. E hoje eu estou aqui para contar um pouquinho para vocês do Covid-19, do novo coronavírus em bases científicas. Todo o fundamento dessa aula, todas as fontes estarão aqui na descrição do vídeo para que vocês possam estudar um pouquinho mais baseado em evidências científicas. Hoje muito sobre o coronavírus tem sido veiculado na internet, na TV, mas o que seria o coronavírus, qual que é a relevância científica dele e de que maneira o coronavírus tem relevância e implicância na nossa odontologia. Então, como vocês sabem, o nosso mundo está passando por transformações e algumas coisas inesperadas começaram a acontecer desde o final de dezembro para cá, chegando no Brasil com muita força esse mês. E nós vamos conversar um pouquinho com vocês qual que é a orientação para a nossa classe odontológica mediante aos nossos órgãos máximos, CFO, CRO, nos regionais e nas associações de odontopediatria também. Então continue conosco e, Paulinha, é com você! Olá pessoal, eu sou a doutora Maria Paula, do Dicas para Dentistas. A gente está presenciando uma situação onde a cada dia temos informações novas em relação ao Covid, a nossa situação de pandemia, infelizmente. Como os dentistas vão se comportar a partir dessas orientações que a gente tem recebido. Então já é um documento um pouco mais atualizado do que no início dessa semana, onde a gente conversou com muita gente durante a live. Infelizmente o Instagram, devido ao grande número de lives, está uma plataforma muito carregada e essa live foi caindo, foi travando, muitos não conseguiram assistir inteira. Então eu e a doutora Alessandra resolvemos organizar esse conteúdo para que ele ficasse gravado, pudesse ser assistido e consultado a qualquer momento. Então vamos lá, preparei com bastante carinho. A gente vai estar atualizando qualquer novidade que a gente receba. A gente vai estar com um boletim Covid e odontologia aí para conseguir deixar todo mundo mais atualizado, mais tranquilo, um pouco mais tranquilo, né? Muitas dúvidas surgiram em relação às máscaras, né? Qual máscara utilizar, qual máscara não utilizar. Então, aqui eu reuni algumas informações do documento da Anvisa, tá? E também a gente está sempre se atualizando e olhando as informações de várias outras entidades e organizações que regem, né, as nossas atitudes, a Organização Mundial da Saúde, a ADA, a Anvisa, o próprio CFO e CROs, a OSAP. Então a gente vai estar sempre de olho em todas essas informações e nas referências científicas para poder trazer as melhores informações, aqui, as mais corretas, sem fake news. Então, máscaras de tecido não são recomendadas sobre qualquer circunstância. Isso nós estamos falando para profissionais durante o atendimento, tá? A gente já tem essa semana uma orientação de que as pessoas, para saírem na rua, deveriam estar usando máscaras. Então a gente não vai entrar nessa discussão se deve usar máscara ou não, porque talvez isso faça com que nós tenhamos mais dificuldade ainda para a obtenção dessas máscaras. Então vamos deixar essa orientação para a população um pouco de lado nessa aula de hoje. Vamos focar no que nós dentistas estamos orientados a utilizar durante os nossos tratamentos e atendimentos, tá? Uma outra dúvida é como estamos com escassez de mesmo máscaras cirúrgicas e os respiradores, se eles podem sofrer limpeza, se eles podem ser desinfetados, descontaminados, autoclavados. Não, isso não é uma orientação que pode ser feita, essa não é uma conduta que pode ser feita, tá? Então a gente não pode limpar máscaras reaproveitando. As máscaras, assim que apresentam sujidades e umidade, as máscaras cirúrgicas e os respiradores devem ser descartados. Existe uma técnica apropriada para remoção de máscaras e respiradores, né?
Então a gente tem quem deve usar máscara cirúrgica, o profissional da saúde e o profissional que vai prestar atendimento e assistência para pacientes suspeitos ou confirmados. Nós estamos numa situação onde, se a gente precisar atender emergência e urgência, devemos olhar esses pacientes como possíveis pacientes contaminados. Não tem mais como a gente ficar distinguindo. Então a gente vai precisar usar um respirador. Máscara cirúrgica, na ausência do respirador, a gente já vai conversar um pouquinho mais a respeito disso. Existe uma orientação, se você não achou o respirador, colocar então 2 máscaras cirúrgicas e mais o protetor facial, tá? Mas o ideal, qual é o ideal, qual é o recomendado, é que a gente use o respirador N95 ou similares, tá? A gente já vai falar mais adiante. E o que está acontecendo com os profissionais de saúde? Eles estão se contaminando no momento de remover esses EPIs. Então a gente tem aqui um vídeo da Anvisa mostrando direitinho como remove o EPI, né? Então a gente nunca vai tocar na frente da máscara, a gente vai remover pelos elásticos sem tocar na máscara para que não ocorra a contaminação, certo? Então, para odontologia, nós temos, na maioria das vezes, o risco de geração de aerosol, certo? Então, a orientação é respiradores, tá? De preferência, né, a indicação é sem aquele respirador. Porque o que acontece com o respirador? O respirador, ele faz com que a nossa respiração, né, saia de forma... através daquela abertura. Ela protege a entrada, mas ela faz com que a nossa respiração saia. É mais confortável esse tipo de máscara, mas ela não protege o paciente da nossa respiração e a gente pode estar contaminado. Então, o ideal seria o respirador sem aquela válvula, tá? Sem aquela aberturinha, aquela válvula. Seria o ideal. Eu não encontrei. A minha N95 tem um respirador, certo? Então tá muito difícil de encontrar, sim, tá difícil. E se eu não tiver nenhum tipo de EPI, não conseguir máscaras adequadas, não conseguir o avental descartável, o protetor facial, então é melhor não atender, tá? Infelizmente. Então a gente vai fazer de tudo para conseguir, mas se não conseguir os EPIs adequados, é melhor não atender, não realizar o atendimento. A máscara cirúrgica não deve ser sobreposta à máscara N95, que é o respirador, certo? Então isso é uma orientação da Anvisa. Vimos muitos profissionais realizando isso de forma, pensando em proteger um pouco mais esse respirador dos respingos e da umidade. Eu acredito que a máscara facial vai fazer esse papel de proteger mais o nosso respirador contra respingos e umidade. A máscara cirúrgica, tá? Cuidado que existem muitos tipos de máscaras cirúrgicas. Então a gente vai ter que tomar o cuidado de perceber se ela tem 3 camadas. Dentro dessas 3 camadas, a interna é o elemento filtrante, tá? Então lembre-se que as máscaras precisam ter essa característica. Tem umas que são tão fininhas que parecem transparentes. Entenda que quanto mais transparentes, dupla ou apenas uma camada, ela não vai te proteger, certo? As luvas, também há uma orientação da Anvisa que não se utilize 2 luvas, certo? Utilize uma luva de maneira adequada, retire anéis, acessórios, faça a correta lavagem das mãos ou desinfecção das mãos, seguindo todo aquele protocolo, né, que a gente aprende na faculdade, que a gente tem que lavar todas as partes de maneira adequada. O que a gente precisa incluir na nossa rotina de atendimentos são 5 momentos de lavagem das mãos. Isso é muito importante. Então, a gente pode dividir como 2 lavagens antes do atendimento, 3 lavagens depois. Então, a gente tem que estar sempre atento, porque a maior contaminação se dá pelas mãos, por tocar em superfícies contaminadas, regiões contaminadas, depois a gente toca o rosto.
Então, nunca esquecer da lavagem correta das mãos e do uso das luvas ficando sobre o jaleco, tá? A luva com punho mais longo. Aqui no site da Anvisa também, nesse documento que eu estou me comprometendo em divulgar para os colegas, o vídeo acaba rodando, né? E tem a correta remoção da luva, para que a gente também não se contamine removendo as luvas. O protetor facial. O protetor facial, ele é indicado para nós porque somos profissionais que trabalhamos com respingos, com aerosol, né? Espirra muita coisa no nosso rosto. A orientação da Anvisa é que a gente utilize isso e também está difícil de encontrar. Está difícil de encontrar? Doutora Alessandra vai deixar um passo a passo de confecção. Vocês já devem ter visto na internet que a gente consegue confeccionar com uma folha de acetato, com um arquinho, ou colando ou amarrando no próprio óculos de proteção. Então vamos providenciar esse protetor facial, é importantíssimo, certo? Precisa ser um protetor facial para cada paciente? Não. Você vai ter que limpar e descontaminar, né? Desinfectar esse protetor facial a cada paciente. O álcool 70, ele vai danificar principalmente esse mais fino de acetato. Então, esse mais fino de acetato, muito baratinho, vocês podem fazer vários. Para odontopediatria, se você for deixá-lo mais lúdico, aí você vai ter que descartar, porque você não vai conseguir depois descontaminar o protetor de odontopediatria que você colocou etiquetinha, colocou um EVA, fez bonitinho. O custo dele é muito baratinho, tá? Agora, se você tiver que você conseguiu uma folha de acetato mais grossa e você quer usá-lo mais vezes, você pode lavar com água e sabão, porque o álcool 70 ele vai deixar todo o acetato todo embaçado. Certo? O avental. Então, sim, a gente vai precisar ter um avental para cada atendimento. Sim, esse avental descartável, tá? Então, a cada atendimento, a gente vai precisar vestir um avental novo. Nossa, Paulo, muito custo. Sim. O que eu estava conversando com a Lele e com outros colegas, estamos todos na mesma situação, gente. A gente está enfrentando uma nova situação, uma nova rotina para os próximos meses e a gente vai precisar se organizar, tá? Qual é a ideia? Mas eu não posso usar de tecido a cada paciente, tirar e depois lavar? A ideia, gente, é que você não leve nada para fazer esse processo de lavagem e desinfecção dos jalecos, tá? Porque com isso você tá carregando muitos vírus para sua casa. Quem é que tem uma lavanderia no consultório separada? Eu acredito que é a minoria, eu não tenho. Então, quando eu tenho que trazer, eu trago separado num saco. Eu tenho 2 máquinas na minha casa, mas quem é que tem 2 máquinas? E eu faço um processo para desinfetar esses jalecos com ácido peracético. Faço uma solução, deixo de molho. Você também pode fazer uma solução com hipoclorito, ou se os jalecos forem coloridos, você vai usar aquele alvejante para tecidos coloridos, né? Tipo o Vanish. Então é importante que a gente tome esse cuidado. Só que esse vírus ele fica na roupa, nas superfícies por horas. Então você está levando para sua casa, então as chances de você se contaminar, de alguém que está ali na lavanderia, sua própria família se contaminar. Então essa é a orientação que a gente tem para os próximos meses. Não podemos levar nada para lavar. Tudo vai ter que ser descartável. Nossa, Paula, vai gerar um lixo enorme. Vai. Infelizmente vai. A situação é essa, é o que a gente tem, a gente vai ter que se adequar. Então o jaleco, vocês vão precisar encontrar o TNT, a gramatura mais grossa. Doutora Alessandra também, carinhosamente, junto com a mãe dela, trabalhou. Eu acompanhei o quanto que elas trabalharam para desenvolver os moldes, calcular os preços e orientar vocês na confecção. Então, assim, olha, tá difícil de encontrar para comprar, mas eu posso tentar fazer, certo? Então, gramatura mínima de 30, então tem que ser acima de 30, tem que ser aquele jaleco mais grosso,
para impedir que a sua roupa fique contaminada por baixo, certo? Então você vai vestir esse jaleco mais grosso e ele precisa ser trocado ou de preferência ser impermeável se você for trabalhar com alta rotação. Paula, eu consigo encontrar o TNT ou eu consigo encontrar o jaleco de gramatura maior, mas esse impermeável está muito difícil. Onde que você encontrou? Eu comprei aqui da Pratidesk, eles têm um jaleco impermeável, né? Hidrorrepelente, não é nem impermeável, é hidrorrepelente, tá ótimo. Gramatura mais grossa, é aquele usado para cirurgia. Não encontrei, eu posso usar o que eu providenciei ou o que eu fiz usando os moldes da Lelê e colocar uma capa de chuva por cima? Pode, tá? Na presença do aerosol pode, só que você lembra que você vai tirar tudo isso e descartar a cada paciente. Então, capa de chuva é baratinha, vai te aquecer um pouco mais, sim, mas na presença do aerosol e na impossibilidade de adquirir um avental impermeável, então você pode usar essa estratégia até você conseguir um avental hidrorrepelente, um avental apropriado. Então, cuidado com essas soluções plásticas, porque o ideal então é que você retire com muito cuidado e descarte no lixo que vai ser depois levado junto com os lixos contaminados, tá? A gente vai gerar mais lixo. Então, eu já estou até pensando em providenciar um cesto, né, com um saco, aquele saco que tem aquele aviso, né, que é um lixo contaminado, porque eu vou gerar muito mais lixo do que a gente gerava antes. E eu vou providenciar um local diferente da minha sala de atendimento, porque vejam, nós vamos precisar organizar, eu fiz um documento, depois desse que a gente está conversando, fazendo um planejamento de como vai ser os atendimentos pós-quarentena. Então, nesse momento, estamos todos de quarentena. Não sei quando você vai assistir esse vídeo, mas agora, nesse momento aqui, início de abril, estamos ainda em casa. Estamos liberados para atender emergências e urgências. Então, nesse período agora, a gente não está voltando a atender os atendimentos eletivos. Mas eu já fiz um planejamento que eu vou mostrar para vocês de pós-quarentena, como que a gente vai organizar o nosso consultório. Então, esse cesto onde você vai começar a jogar fora esses jalecos, todas essas coisas contaminadas, vai precisar ficar numa sala à parte da sala de atendimento. Porque na sala de atendimento, você não pode estar sem estar paramentado, né? Você não pode tirar a máscara, o óculos de proteção, você vai ter que fazer isso numa sala à parte. Então a gente vai ter que se organizar nessa parte de biossegurança. Eu já chego lá. O gorro também, a gente costumava colocar um gorro e usar o dia todo. A gente vai ter que, a cada paciente, trocar o gorro, certo? Porque a máscara facial, ela vem até aqui, mas essa parte toda, ela fica, né, exposta e fica contaminada. Então, esse gorro também vai lá para aquele lixo que a gente está já pensando, olha, eu vou precisar providenciar um cesto maior para todo esse lixo que a gente vai estar gerando. Então, aqui tem uma foto minha mostrando como que a gente vai precisar trabalhar agora. Vocês estão vendo que a máscara que eu tô, a N95, tem uma aberturinha aqui, que é a parte do respirador ali, né, da válvula. Não é o ideal, tá? Seria a N95 sem a válvula, mas eu não encontrei. Eu estou em busca ainda. Então, o que a gente vai precisar ter de EPIs para atendimentos emergenciais nesse momento e também depois para pós-quarentena? A gente vai estar sempre com luvas, isso a gente já está habituado. O nosso avental não vai poder ser mais aquele avental que a gente estava habituado a colocar de manhã, tirar na hora do almoço, depois colocar outro à tarde, ou mesmo alguns profissionais usavam o dia todo. A gente não vai poder mais. Um avental para cada paciente, descartável, de gramatura acima de 30, 40, um TNT que proteja mais, trocado a cada paciente, de preferência impermeável para situações de aerosol, tá? O óculos de proteção, quem usa óculos de grau precisa colocar o óculos de proteção sobre, porque o óculos de grau normalmente fica só aqui e a lateral ele não protege. O gorro e a máscara facial.
Quando a gente for remover, a gente começa, acabei de atender o paciente, retiro as luvas com aquele cuidado todo, certo? Daí eu vou desamarrar o meu avental e retiro ele, já descarto no lixo contaminante. Higienizo as mãos, certo? Aí eu vou tirar o protetor facial numa tirada só e posso até higienizar as mãos novamente. Tiro o meu óculos, vou tirar o gorro e depois, por último, eu tiro a minha máscara. Tem um vídeo na internet muito legal, eu coloquei a imagem dele aí, de como tirar essa máscara. Como a gente não vai ter uma máscara para cada paciente, que seria o ideal, a gente vai reaproveitar essa máscara N95, desde que ela não apresente umidade nem sujidade, certo? E aí a moça do vídeo, que rodou a internet toda, ela coloca um Tupperware, e aí a hora que ela tira o elástico, ela passa o elástico ao redor do Tupperware e fecha a tampa. Fantástico, fantástico uma forma, porque depois, a hora que você for colocar, você coloca também em posição, tira o elástico do Tupperware e recoloca a N95 sem se contaminar, certo? Então, ó, higiene das mãos, mais 2 momentos aqui. Então, a gente já teve 2 momentos. Recebi o paciente. Olá, tudo bem? A gente não vai tocar nele, mas a gente higieniza as mãos. O paciente sentou, recebeu o bochecho e tudo mais, higienizo as mãos para colocar a luva. Acabei de atender, retirei luvas e avental, higienizo as mãos. Retirei os outros, higienizo as mãos. Vou anotar no prontuário ou no meu computador, numa outra sala onde eu estou tirando. Faço isso, higienizo as mãos novamente. Então, são 5 momentos de higienização das mãos. Sobre as superfícies, a gente vai ter várias soluções que são eficientes. Esse não é um vírus fácil, difícil de morrer, ele é fácil. Ele é um vírus envelopado, água e sabão mata ele, certo? Então, o que a gente precisa estar sempre atento com esses saneantes é a forma de uso. Paulo, aqui eu só tenho produtos à base de cloro e álcool 70. Ok. Para você usá-los de maneira correta, você precisa que a superfície esteja limpa, tá? Tanto produtos à base de cloro como o álcool 70, eles não agem perfeitamente, eles não são tão eficientes na presença de matéria orgânica, na presença de sujidades. Então, lembrando que a aplicação do álcool 70 é friccionando ativamente e a superfície precisa estar limpa, tá? Então, por isso que eu acabo utilizando outras substâncias que são um pouco mais modernas, que eu não preciso limpar para depois desinfetar. Eu já consigo fazer com o mesmo produto, limpar e desinfetar a superfície, certo? Então, produtos com fenóis já também não são muito utilizados, né? Quaternário de amônio, sim, muito usado. A gente sabe que o vírus são inativados pelo álcool 70 e pelo cloro, comprovadamente. Então, são substâncias eficientes para desinfecção das superfícies com álcool 70 e com cloro, usando adequadamente esses produtos, tá? O enxaguatório bucal antimicrobiano pré-operatório. Então, a gente tem algumas evidências de que o peróxido de hidrogênio a 1% ou povidona a 0,2% é muito eficiente contra o coronavírus, especialmente, tá? Ah, mas a clorexidina não posso usar? Posso usar. A clorexidina é padrão ouro. Só que nesse momento a orientação da Anvisa é que a gente substitua pelo peróxido de hidrogênio. Paula, eu não tenho peróxido de hidrogênio, dá clorexidina, tá? É importante também que esse tempo de bochecho do paciente seja pelo menos 30 segundos a 1 minuto. O paciente fica bochechando bastante, isso reduz bastante a carga microbiana. Eu mandei manipular o peróxido de hidrogênio com certo saborzinho e estou usando. Sempre usei clorexidina, tá? Clorexidina pode não ser tão eficaz, mas isso é controverso. A gente ainda precisa aguardar mais pesquisas científicas, isso é tudo muito novo, certo? Então, você vai indicar esse enxaguatório, você vai sempre realizar um enxaguatório antes de todos os procedimentos, ou com clorexidina ou com peróxido de hidrogênio. Qual é a orientação atual?
peróxido de hidrogênio, seguindo as recomendações da Anvisa, da ADA, da OSAP, tá? Porque eles estão se baseando numa pesquisa científica que foi divulgada recentemente, que percebeu-se que o peróxido de hidrogênio a 1% reduzia bastante a carga viral, né, pensando em coronavírus. Bom, e sobre as nossas canetas de alta rotação, baixa rotação, contra-ângulo, a gente vai precisar ter um kit para cada paciente e essas peças precisam sofrer esterilização, tá? Porque, nossa, eu já vou limpar, eu já vou friccionar o álcool 70. A gente tem pesquisas também, muitas, mostrando da contaminação da parte interna das canetas de alta rotação, contra-ângulo, tá? Isso não é novidade, isso já é uma conduta que a gente tem que fazer. E aí a pergunta que eu mais recebo: Paula, mas vai estragar as minhas peças, tá? O que mais estraga as peças é a falta de lubrificação correta. Então, toda vez você vai limpar externamente, né? Você vai lubrificar corretamente essas peças, lubrificar a cabeça, colocar dentro do envelope e autoclavar. Paula, mas vai danificar mais rápido? Sim. Então, uma alta rotação, por exemplo, uma cavo, tem em média 1000 ciclos de autoclave. Então, o que você vai fazer? Você vai colocar nas suas contas. Isso sobe aproximadamente R$5 no procedimento. R$5. Eu já fiz a conta de envelope, de óleo, 1000 ciclos de uma peça, autoclave, um possível também troca de autoclave depois de um certo tempo de uso, mas isso a gente coloca em outras contas. Então eu acredito que o momento nunca foi tão importante para a gente revisar os nossos conceitos de biossegurança, revisar, instituir novos protocolos corretos e também revisar a nossa parte de cálculo de preços e de custos. Então, autoclavar os kits a cada paciente não é algo que vai fazer com que você gaste muito dinheiro, né? Mas é algo que precisa ser planejado e colocado dentro dos seus procedimentos como um custo. Paula, eu vou precisar ter 20 kits? Então não, eu posso ter 3 kits, 4 kits. Eu acho ideal você ter 4 kits. Por quê? Você atende de manhã, coloca tudo para autoclavar, à tarde você atende mais 4. Paula, mas eu atendo 20 pacientes num dia. Pensem que nesse próximo período, e eu não sei quando isso vai voltar ao normal, não vai ter mais como a gente ter 20 pacientes num dia, porque todo o processo de biossegurança, todos os protocolos que a gente precisa ter a cada paciente, eles demoram, né? Então não tem como você ter aquela rotatividade de pacientes. Então é o momento da gente pensar em praticar uma odontologia muito séria, muito consciente, uma odontologia onde os protocolos de biossegurança estejam de acordo com o que sempre foi ensinado e nos passado, sempre foi nos mostrado também através de pesquisas científicas do que é o correto se fazer. Porque não é hoje que a gente está trabalhando com aerosol. O aerosol a gente trabalha o tempo inteiro, então esses cuidados precisam ser tomados sempre, tá? Então, alta rotação, kit, alta, baixa, contra-ângulo, motorzinho vai precisar ir para autoclave. Deixei algumas pesquisas, certo? Recomendando, pesquisas já há bastante tempo, estão aí no PubMed. Aproveitem que o PubMed está liberado, então tá tudo lá. Sim, precisa realmente autoclavar as peças de mão, não tem jeito. Aqui mostrando como a gente vai ter que estar paramentado, certo? Completamente paramentado para os nossos atendimentos, tá? E aqui já uma última atualização da Anvisa. Como vai ser o nosso protocolo para triagem, tá? Então a gente vai sempre triar esse paciente com perguntas. Sentiu algum sintoma leve ou mesmo mais grave de gripe? Está com febre? Teve contato com alguém com sintoma leve ou não leve de suspeita de coronavírus? Se esse paciente respondeu sim, teve sintoma leve, tá com sintoma leve ou não,
ou teve contato, você vai aguardar 14 dias para agendar. Você vai perguntar se ele viajar. Eu acho que nesse momento é difícil, porque a gente já está num período onde ninguém mais está viajando. Seriam mais essas perguntas de contato com alguém com suspeita de coronavírus e com sintomas, se a pessoa está com sintoma, se ela é grupo de risco, né? Se é um idoso, se é uma pessoa com um sistema imunológico com problemas no sistema imunológico, né? Imunossuprimido, que a gente fala. Todos esses pacientes, o ideal seria a gente evitar ao máximo o atendimento, tá? Só se for extremamente necessário. Então a Anvisa também nos orienta a restringir o uso de itens compartilhados na sala de espera. Então a gente vai remover, eu fiz uma limpa na sala de espera, removi tudo, deixar lenço de papel, deixar orientações de etiqueta respiratória e como lavar as mãos, certo? Então a gente olha lá, etiqueta respiratória, o lenço de papel descartável, evitar tocar olhos, nariz e boca, higienização das mãos sempre. As secretárias. A secretária vai, de preferência, usar uma máscara cirúrgica, trocando se perceber que ficou úmida ou suja. Ela deve realizar a lavagem de mãos frequente ou a higienização com a substância alcoólica, né, com álcool gel 70, tá? O pessoal de apoio de higiene, todos os itens de proteção, tá? Luva de borracha, bota impermeável, máscara, óculos, gorro e lavar sempre as mãos. Então essa é uma orientação da Anvisa para a equipe, tá? Tanto a equipe da recepção como a equipe de apoio da limpeza. Devido ao grande aumento da demanda, né, da N95 ou a PFF2, então a Anvisa está já orientando que a gente utilize mais do que uma vez, né? Então lembra, qual é a orientação padrão? Uma para cada paciente? Não vai ter. Então como que a gente vai fazer? Esse é o vídeo da Academia Médica que está sendo vinculado. Muito legal, a ideia é você usar um pote, tá? Um pote tipo Tupperware, para remover e para guardar essa máscara. Lembrando de fazer furinhos para arejar essa embalagem, não ficar vedada, porque senão vai ter umidade. Então lembrando sempre de que esse Tupperware fique arejado. Também temos orientação da ADA, já tinha passado no primeiro documento e na live para vocês o que é emergência, o que é uma urgência, certo? Então a gente ter muito ciente isso, porque às vezes o paciente está com lascou um ângulo de um dente, ou tem alguma coisa assim, minha gengiva está incomodando, queria marcar uma profilaxia. Gente, nesse momento, profilaxia, esses outros atendimentos, nem pensar, certo? A gente vai só atender emergência, tá? E urgência. Então, emergência representa risco de morte. Então, eu tenho paciente, alunas e colegas que falaram, eu tive que fazer uma abertura porque o paciente estava com edema, estava com um dente muito infeccionado, com muita dor, já num caso mais emergencial. Paciente com pulpite, paciente com edema, né? Paciente que sofreu algum tipo de trauma, que caiu, que quebrou dente. Então, a odontopediatria também tem bastante, né, situações de urgência e também de emergência, então a gente vai estar muito atento a isso. E aqui a listagem, né, que saiu, deixo aqui para vocês darem uma consultada, quais são os procedimentos de emergência, certo? E os de urgência. Então a gente tem realmente bastante. Eu tive paciente que caiu uma coroa provisória do dente anterior, né, dos dentes incisivos. Tenho pacientes que acabei de receber agora uma mensagem, o paciente está morrendo de dor, está tomando medicação a cada 8 horas, com muita dor. Me parece um caso de DTM, como eu sou especialista. Também vou tentar fazer um atendimento, uma primeira consulta
via WhatsApp vídeo, né? Então vou fazer toda a anamnese, todo o questionamento, as consultas de DTM exigem que eu faça todo o histórico dessa paciente para que eu possa verificar se eu consigo, com essa consulta, passar alguma orientação, alguma medicação para alívio e depois eu vou agendar, ou se realmente vou precisar atendê-la de forma como uma urgência, né? Não é uma emergência, mas uma urgência. A limpeza a gente vai ter que reforçar, então a cada paciente essa limpeza vai ter que ser muito mais criteriosa do que antes, então reforçar a limpeza de todas as superfícies, de onde o paciente toca, onde todo mundo toca, certo? Usando os EPIs corretos para fazer toda essa limpeza. É importantíssimo que você faça tudo isso e veja quanto tempo demora entre um paciente e outro para que você possa organizar a sua agenda melhor. Vou falar mais a respeito disso no próximo documento do vídeo. Outra protocolo de biossegurança, limpar internamente as mangueiras do sistema de sucção, certo? A Anvisa orienta um desinfetante à base de cloro, tá? Concentração de 2.500 miligramas de cloro por litro. Eu não uso cloro, eu uso o Bacterend OX, que é uma substância mais moderna, que eu tenho certeza que não vai danificar o meu equipo, mas na ausência dessa substância mais moderna, sigam a orientação da Anvisa, certo? A limpeza e desinfecção diária do consultório, de todas as superfícies. O que você vai usar? Tecido descartável, é aquela paninho de limpeza que você vai usar e jogar fora, certo? Lembrando sempre de como é esse protocolo de limpeza. Então a gente vai sempre limpar da área menos contaminada para a mais contaminada. Então a gente começa lá, primeiro a gente vai lá, essa é uma foto do manual da São Leopoldo Mandic que eu achei muito legal. Vai lá no refletor, certo? Depois você começa a limpar a cadeira, o mocho, aí você vai para as suas bancadas, para os carrinhos auxiliares, para aquela parte do equipo e cuspideira por último, porque ela é muito suja, tá? E aí você vai começar a diferenciar, porque vocês viram que vai dar trabalho. Então tudo isso eu cronometrei lá no meu consultório 1 hora entre um paciente e outro para poder fazer tudo isso, 1 hora. Então é importante que vocês tenham essa consciência do que deve ser, todo o consultório deve ser limpo para que você possa atender o próximo paciente em seguida. Paula, mas e o aerosol que fica lá? A gente tem a orientação de arejar o ambiente e lembrando, o aerosol vai se depositar nas superfícies, e por isso que é tão importante os 5 momentos para lavagem de mãos, estar muito atenta para toda vez que você tocar em alguma superfície, higienizar corretamente as mãos. E aqui a diferença de urgência e emergência, caso vocês queiram utilizar aí para passarem para a secretária, para a equipe, para ajudar nessa triagem de pacientes, porque nesse momento a gente vai ter que ser muito crítico em relação a quem a gente vai atender, quais são os motivos e porque isso vai ter um custo, né? Então eu calculei já o custo dessa emergência, não é barato, essa urgência ela não fica barata, porque tem todo esse arsenal. Eu entendo que essa parte de biossegurança ela está sempre em movimento, e que as orientações da Anvisa também, como eu coloquei no início do documento, eu não sei quando vocês vão estar assistindo esse vídeo, mas isso tudo é muito dinâmico. Então pode ser que eu falei alguma coisa que hoje, no dia que você está assistindo, já não é mais a mesma coisa, já tem alguma informação nova. Então vamos ficar atentos às novidades. Eu e a Lelê vamos estar trazendo todas as atualizações para vocês, na medida do possível, aqui pelos nossos canais de Instagram, de YouTube, de IGTV. Estamos trabalhando muito nisso para poder ajudar da melhor forma possível. A intenção é ajudar a passar por esse período tão
triste e difícil, que eu tenho certeza que daqui a um tempo, quando tudo isso passar, a gente vai olhar para trás e a gente vai conseguir enxergar o lado positivo. A gente vai conseguir enxergar o lado positivo de tudo isso. Um beijo carinhoso e até a próxima. Então é isso, pessoal. Espero que tenha ficado claro para vocês. Então eu te convido a se inscrever no nosso canal, a dar um joinha aqui, porque nós vamos fazer uma série de vídeos muito importantes, vão ser muito úteis para essa nova fase que estamos vivendo na odontologia, e nós temos certeza que vai edificar muito a vida de vocês e do consultório e dos pacientes de vocês também. Um beijo no coração da professora Lelê, dentista só para baixinhos.